Essa é a terceira mensagem no livro de Apocalipse. Nós vimos o que é um Apocalipse, é uma revelação simbólica do reinado de Cristo sobre todas as coisas. Verso 1 ao 3, João escreveu para nos dar alegria, e ele deseja graça e paz por parte da Trindade. Verso 4 ao 8, e hoje nós vamos terminar o capítulo 1, do verso 9 até o 20. O título da mensagem é Uma Nova Visão de Cristo, porque João, ele comunica a nós uma nova visão do nosso Senhor Jesus. Após a leitura, ele dizer essa palavra do Senhor. Todos que creem, respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Apocalipse 1, verso 9, diz assim: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como uma trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros vi alguém como filho do homem, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Os seus pés eram parecidos com um metal brilhante refinado em uma fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive e fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, Tu és aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, que enviou no Seu Filho Jesus, o primogênito dos mortos, o governador dos reis da terra e a fiel testemunha da Sua verdade para nós. E ó Espírito, que habita em Cristo plenamente de forma cétupla e habita em nós e na igreja, para cumprir e operar e aplicar a obra de Cristo em nossos corações. Ó Deus Espírito, nós rogamos a Ti que faça a obra que precisa ser feita hoje em nosso meio, a obra de comunicar-nos verdadeiramente e salvificamente a Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Use a Tua espada, ó Deus Espírito, fira-nos e cura-nos. Mata, ó Deus, a nós mesmos em nosso ego e ressuscita-nos para uma vida e para uma viva esperança em Cristo Jesus. Aprofunda nossa fé, amadureça nosso arrependimento, leve-nos às boas obras pela Sua palavra, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, João aqui nessa passagem ele tem uma visão de Cristo. E praticamente o que ele quer comunicar para nós é que todos nós precisamos ter uma renovada visão de Cristo diariamente. E Cristo é tão imenso, tão infinito, tão grande, que Ele sempre tem mais para mostrar para nós. A Sua profundidade não encontra medidas, não tem fim. E nós sempre podemos experimentar mais e mais da medida de Cristo e do Seu amor por nós. E para começar, irmãos, eu quero pedir uma licença poética para vocês, para começar com uma ilustração
da pintura, uma arte para vocês, e uma interpretação da literatura sobre essa arte. Eu sei que nós protestantes somos muito sensíveis a imagens, mas eu vou mostrar para vocês um quadro que chama O Corpo de Cristo, ou Cristo Morto na Tumba, e é de um protestante da época da Reforma, da época de Lutero, do século XVI, chamado Hans Holbein, que é um dos 3 melhores artistas da Renascença alemã. E ele pinta, irmãos, ele fica encantado quando ele descobre a obra de alguns pintores. Ele pinta pensando no grotesco. Ele é um cristão, um protestante, e ele vai pintar o Cristo morto, mas diferente das obras da sua época, onde você tem um Cristo crucificado, mas uma crucificação que mostrava um certo triunfo, uma beleza, uma glória, e você tem coisas ao redor da crucificação, anjos, por exemplo, que mostram certa exaltação, o que está absolutamente correto. Mas Holbein, ele quer pintar o Cristo quando ele desce da cruz e é deitado numa sepultura. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui certinho, mas o rosto, as mãos e os pés de Cristo estão em estado de putrefação. Ele tem furos na mão, no lado e no pé. Ele está com a boca aberta e com os olhos abertos, mas sem expressão nenhuma, como se ainda estivesse sofrendo. E é uma pintura grotesca. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois vocês colocam, não dá para ver. Se alguém, Ju, se quiser apagar a luz para tentarem ver, mas não dá para ver absolutamente. Esse caixão ao redor dele é feito de madeira sobressaindo, como se fosse um caixão de verdade. Tem 2 metros de comprimento, 30 centímetros de altura, como se fosse o tamanho real mesmo. E você tem um Cristo morto. Irmãos, parte da nossa fé e parte do Evangelho, nós confessamos não apenas o Cristo crucificado, mas também o Cristo que foi sepultado. A sepultação de Cristo, ele ficou 3 dias morto, é parte do Evangelho, 1 Coríntios 15, tanto quanto a crucificação e a ressurreição. Pode acender a luz de novo, Ju. Mas eu gostaria de trazer uma ilustração para vocês do melhor escritor da poesia, da literatura russa, que é Fyodor Dostoiévski, que escreveu esse livro gigante chamado O Idiota. É uma das maiores obras dele, e nessa obra ele tenta fazer o protagonista, que é o príncipe Mishkin. Ele queria construir o personagem mais belo da literatura. Só que para Dostoiévski, como cristão que ele era, o único ser que é belo, completamente belo, é o próprio Senhor Jesus. Então o príncipe Mishkin, que é o personagem principal, ele demonstra certas características de Cristo, como se fosse uma figura de Cristo, uma pessoa totalmente sem egoísmo, sem egocentrismo, uma pessoa totalmente que ama e se dá para o próximo, pelo menos na primeira metade do livro. Irmãos, na segunda parte do livro, ele está diante da casa de um outro personagem chamado Rogojin, e o Rogojin, ele tem essa imagem em cima da porta. Ele comprou e colocou a imagem em cima da porta, e eles começam a debater sobre essa imagem. E o príncipe Mishkin, crente que era, brinca com o Rogojin dizendo: olha, alguém pode perder a fé olhando para essa imagem. E o que ele falou de brincadeira, o outro personagem que era meio esquisito na religião, o Rogojin, ele fala: realmente, alguém pode perder a fé olhando para essa imagem. Porque aqui nós temos os poderes da natureza, os poderes do caos, o poder da morte, triunfando momentaneamente sobre Jesus. E o próprio Dostoiévski vai nos contar, a sua esposa Anne Dostoiévski, nos seus diários, que meses antes dele começar a escrever O Idiota, o próprio Dostoiévski, no museu, em férias, vê essa imagem e diz exatamente isso para sua esposa: alguém pode perder a fé ao olhar para essa imagem. Mas, irmãos, o ponto de contato com o texto de Apocalipse é o seguinte: nós cremos e confessamos o Cristo crucificado, e nós cremos e confessamos o Cristo sepultado, o corpo dele em estado de semi ou pré-putrefação, porque 3 dias não dá para apodrecer, mas fica 3 dias cheirando mal. Mas nós cremos, irmãos, que ele ressuscitou dos mortos, e nós cremos que ele está à destra de Deus, reinando sobre todas as coisas. Ou seja, se Cristo tivesse apenas morrido, se a única imagem que nós tivéssemos é essa imagem do Holbein, de um Cristo sepultado, não haveria mais nada, não haveria esperança, não haveria fé, não haveria amor, não haveria igreja, nossa salvação
de todo e qualquer ser humano estaria fadada ao fracasso. Não haveria mais salvação. Todos nós, de mãos dadas, íamos para o inferno. E é isso que nós merecemos, ir para o inferno, todos nós. E é isso que Deus deveria fazer em sua justiça. E se Ele mandasse toda a humanidade, de toda a história, para o inferno, Ele seria justo, bom, santo e imutável. Mas por pura graça, Ele nos manda seu Filho Jesus, morre por nós, paga os nossos pecados, nossa dívida, recebe a ira e a maldição de Deus. Mas irmãos, sem ressurreição nós não temos nada. E Ele não apenas ressuscitou, mas Ele continuou subindo e Ele está à destra de Deus. É isso que João vê aqui no final de Apocalipse 1, e é isso que ele quer comunicar para nós. Mas antes disso, irmãos, verso 9 ao 11, João vai falar para nós como ele foi comissionado para escrever isso. Por exemplo, no verso 10 ele diz: no dia do Senhor, no domingo. Então o primeiro dia da semana é intitulado pelo apóstolo como dia do Senhor, exatamente para mostrar que é o dia que Jesus levantou dos mortos. Primeiro dia da semana, primeiro dia da nova criação, em sua ressurreição dos mortos. Eu me encontrei em espírito. É a mesma linguagem que Ezequiel, por exemplo, usa para falar da sua revelação. Ezequiel fala: eu me encontrei em espírito em uma visão. O que João está fazendo? Ele está se igualando aos profetas do Antigo Testamento. João, ao dizer eu me encontrei no espírito, ele está dizendo: olha, o meu escrito que eu estou falando para vocês está de pé de igualdade com Ezequiel, por exemplo, e com qualquer profeta no Antigo Testamento. João está com uma consciência de inspiração do Espírito. Eles não escreviam à toa, os apóstolos, eles escreviam sabendo que aquilo era a palavra de Deus para a igreja. Eu me encontrei em espírito e ouvi de trás de mim uma voz forte como de trombeta. Isso aqui é uma alusão a Êxodo 19, quando Deus desce no Monte Sinai, a sua voz ressoa como trombeta. Jesus, como Deus, ao falar, é tão estrondosa a sua voz divina que parece uma trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia a 7 igrejas. Irmãos, quando João identifica Jesus com Deus, sua voz como trombeta, e Jesus diz: escreve o que eu vou mostrar para vocês. Isso o próprio Deus falou para Moisés: escreve, Moisés, o que eu estou te mostrando. E ele fala para outros profetas, para Isaías, para Jeremias, para Daniel, por exemplo: escreve o que eu estou te falando, o que eu estou te mostrando. Ou seja, é a mesma inspiração do Antigo Testamento. E é o mesmo Deus que falou com Moisés, com Isaías, com Daniel, está falando com João aqui. E aqui nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é interessante como João começa essa parte aqui de Apocalipse no verso 9. Antes de falar da sua comissão, ele diz o seguinte: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O modo como João constrói o seu texto aqui, irmãos, é muito significativo para nós. A gente perde na tradução, porque ele fala assim: eu sou o vosso irmão e o vosso companheiro. Aonde? E aí João vai escrever 3 coisas: na tribulação, no reino e na perseverança. Nós damos 3 artigos, né? Na tribulação, no reino, na perseverança. Só que João, ele coloca um artigo apenas para governar essas 3 palavras, essas 3 ambientes da nossa vida, que nós somos irmãos e companheiros. É uma só coisa: o tribulação, reino e perseverança. Quando João faz isso no seu texto, ele está mostrando para nós que essas 3 coisas, tribulação, reino e perseverança, são uma realidade só na vida da igreja de qualquer cristão. Ou seja, todo cristão, ele está em tribulação, em algum nível. Todos nós em algum nível sofremos. Não é porque a gente não sofre igual a igreja perseguida, literalmente perseguida, que nós não sofremos. Nós temos os nossos sofrimentos. Ah, mas o meu sofrimento não é por causa do Evangelho.
mas o modo como nós passamos pelo sofrimento vai demonstrar o Evangelho e a nossa fé. Porque não tem como, João usa uma preposição aqui de estar dentro, ou seja, eu sou o vosso companheiro e o vosso irmão na tribulação, como se a tribulação fosse uma atmosfera, um ambiente ao qual nós estamos dentro dela e não tem como sair dela. A gente viu na escola bíblica semana passada que Paulo falava para os Tessalonicenses: irmãos, nós somos destinados para o sofrimento, para a tribulação. Paulo disse nas suas cartas pastorais para Timóteo: Timóteo, se alguém quiser viver piedosamente em Cristo, e não tem como não viver piedosamente em Cristo, padecerá sofrimento. Ou seja, nós estamos na tribulação ao estarmos em Cristo, porque nós participamos da sua morte, da sua crucificação. Tribulação, reino, nós estamos no reino de Deus, a igreja é o reino de Deus, é onde Deus reina salvificamente, e na perseverança. E vejam, irmãos, que não tem como ter uma coisa sem a outra. Porque se você crê em Cristo, está sofrendo, é porque você está no reino e você está perseverando no sofrimento. Se você se desviar, quer dizer que você não estava no reino e você não persevera, portanto suas tribulações não eram em Cristo. Por outro lado, pensem no reino de Deus. Não tem como ter reino de Deus deste lado da eternidade da história sem tribulação e perseverança. Ou seja, a igreja cristã ao longo da história, tanto nos primeiros séculos como hoje, nós temos a tentação de acreditar e de pensar que o reino de Deus é uma coisa triunfalista, é uma coisa que a gente vai evangelizar, a cultura vai virar cristã e todo mundo vai ficar uma maravilha de uma sociedade cristã, e aí sim a gente tem o reino de Deus de forma explícita. Isso nunca vai acontecer antes de Jesus voltar, porque reino é uma coisa só com tribulação, não tem como desassociar. Onde você tem o reino de Deus, você tem a minha perseguição. Jesus diz no Evangelho de João que se eles perseguiram a mim, muito mais a vocês. Se eles mataram o dono da casa, muito mais os convidados. Se eles odiaram a mim, eles vão odiar a vós. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão tribulações, mas eu vos dou a paz. Parafraseando ali João, se eu não me engano, no capítulo 16. Reino está associado à tribulação. Quanto mais tribulação, mais reino. Quanto mais a igreja sofre, mais a igreja cresce. E isso em toda a história é verdade. E perseverança. Você não vai perseverar balançando numa rede, tomando ali o seu suco, o seu caviar ou alguma coisa assim. Você vai perseverar nas tribulações, no sofrimento, no reino de Deus. Irmãos, João fala para essas 7 igrejas: eu sou o vosso irmão e o vosso companheiro. Eu, como apóstolo, o último apóstolo vivo, velho do jeito que João estava aqui, velhíssimo, a graça de Jesus perseverando ele até essa idade, na década de 90 do século I, para dizer isso a essas 7 igrejas. E ele diz: eu estou nisso com vocês, na tribulação, no reino e na perseverança. Tanto que eu, João, estou na ilha de Patmos, eu estou exilado como prisioneiro do mundo, condenado como uma escória, porque essa era a ilha de Patmos, um lugar que ia condenados, por causa da palavra de Deus, que é o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, nós não somos companheiros de partidos políticos, graças a Deus em dobro, por causa da palavra. Nós não somos companheiros de clube, nós não somos companheiros de trabalho, nós somos companheiros do reino de Deus, da tribulação e da perseverança. João está se colocando aqui como um irmão que ele realmente é. Apesar de ser um apóstolo, ele é um irmão, e ele está junto. O que é um companheiro? Alguém que está junto, lutando junto, ao nosso lado, uns com os outros, na tribulação, perseverando no reino de Deus.
E a grande chave é como nós podemos perseverar no reino de Deus em meio às tribulações. Ele diz, verso 9, olhem a palavra que falta aí: eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, reino e perseverança em Jesus. Essa é a parte principal. Nós estamos em Jesus, por estarmos unidos a Ele pela fé, nós participamos do seu sofrimento, tribulação. Ele é a nossa esperança e Ele é o nosso rei, e Ele reina sobre nós como reino de Deus. Então a grande chave para nós perseverarmos em tribulação no reino é Jesus, é estarmos nele e termos cada vez mais e mais revelação e uma visão de Cristo. É isso que fundamenta o verso 9 ao 11, é fundamentado pelo verso 12 ao 16, ou seja, quando João vê a Cristo glorificado, ele então pode dizer: olha, eu continuo perseverando. Até mesmo João, como apóstolo, precisava de cada vez maiores revelações de quem Cristo é. Então vamos olhar em segundo lugar como Cristo se revela para João aqui. Verso 12: virei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, a primeira coisa que João vê aqui é a igreja. Quando ele olha para Cristo, a primeira coisa que ele vê é a igreja. Não tem como ver Jesus sem ver a igreja, e não deveria ter como ver uma igreja real, verdadeira, sem ver Jesus. Quando João vira para olhar para Jesus, a primeira coisa que ele vê é: eu vi os 7 candelabros de ouro, que ele vai interpretar depois como sendo as 7 igrejas. Não tem como separar. Uma vez que a igreja está unida a Jesus, não tem como você dizer: não, eu tenho Jesus no meu coração, mas eu sou um cristão não praticante, eu não vou para a igreja. Não tem como. Não tem como desassociar o noivo da noiva, a cabeça do corpo, Cristo da igreja. Mas vamos ver como Jesus se revela para João aqui. Verso 13: no meio dos candelabros, no meio da igreja, havia alguém, e a minha tradução aqui está péssima, semelhante a um ser humano. Alguém tem aí uma tradução semelhante ao filho do homem? Essa é melhor, porque filho do homem é uma alusão a Daniel capítulo 7. Abram comigo em Daniel capítulo 7. Eu gostaria de mostrar para vocês o fundamento aqui de João para essa visão que se segue. E depois que nós vemos Daniel 7 e Daniel 10, nós iremos voltar lá para Apocalipse. Eu vou explicar cada parte da revelação de Jesus. Daniel 7, verso 9. Essa passagem é tão importante que nos evangelhos a expressão que Jesus mais usa para se autodefinir vem de Daniel 7, o filho do homem. Mas vejamos, o cenário aqui, irmãos, é o cenário de um julgamento. Julgamento da besta, julgamento dos poderes malignos que estão confrontando o povo de Deus. Daniel 7,9 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou. Aqui é Deus Pai, se assentou para julgar, né? A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo e sua cabeça como lã puríssima, e o seu trono era chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele, e ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Verso 13: e eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e vi que alguém parecido com o filho do homem vinha nas nuvens do céu, e ele se dirigiu ao ancião bem idoso, ao ancião de dias, e a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, e que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Agora virem a página para Daniel capítulo 10. Parte da visão vem de Daniel 7, parte vem de Daniel 10. Daniel 10, de novo o filho do homem aparece, e ele vai se revelar assim para João. Daniel 10, verso 5 diz assim:
Levantei os olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de Ufaz. Mesma coisa lá em Apocalipse. O seu corpo era como berilo e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés como o brilho do bronze polido. E a voz das suas palavras como uma voz de uma multidão. Voltem lá para Apocalipse capítulo 1. O que significa toda essa descrição de Cristo aqui? Apocalipse 1, verso 13, fala que o Filho do Homem, primeira descrição do Filho do Homem, estava vestindo uma túnica longa, que vem lá de Daniel 10. O que significa essa túnica longa? É as vestes do sacerdote. Toda vez no Antigo Testamento que se fala de túnica longa, está falando das vestes do sacerdote. Então a primeira coisa que João vê depois de ver a igreja é Jesus como sacerdote, como aquele que se coloca como mediador entre nós e Deus. O sacerdote nos leva até Deus e traz Deus para nós. E Jesus como sacerdote é aquele também que faz o sacrifício por nós. Então é uma visão salvífica de Jesus como sacerdote. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa túnica longa sacerdotal, ele tem uma faixa de ouro no peito. A faixa de ouro, irmãos, é um símbolo do rei. É uma vestimenta no Antigo Testamento da realeza. Então João vê uma coisa só: Jesus como sumo sacerdote e como rei dos reis. Essas duas funções, esses dois ofícios que caracterizam o Messias. O Messias é o ungido rei e sacerdote para nos levar até Deus como sacerdote e reinar sobre nós. O primeiro rei e sacerdote na história foi Adão. Como sacerdote, Adão precisava expulsar a serpente do jardim templo que era o Éden e purificar ali o Éden, que a serpente havia entrado. E como rei, Adão era para reinar e dominar sobre toda a criação. Agora o filho de Adão, filho do homem, lá em aramaico em Daniel, é filho de Adão, é o que vai reinar sobre todas as coisas como rei e sacerdote. E a função sacerdotal real de Adão era uma função que exigia julgamento. Adão era o juiz da criação, debaixo do juiz supremo que é Deus. Era para ele julgar a serpente como sacerdote. É isso que os sacerdotes faziam depois. Eles julgavam Israel. Se trouxe o seu pecado, eu vou sacrificar o cordeirinho. Esse era um ato de julgamento. E Adão como rei era para julgar e dominar a serpente também e expulsá-la do jardim. O que vem em seguida, irmãos, portanto, a mentalidade bíblica de João é: eu vi um sacerdote, eu vi um rei. O que ele faz? Ele julga. Vocês ouviram? Jesus é o juiz de todas as coisas. Por quê? Olha o que João faz aqui, irmãos. Verso 14. A descrição de Deus Pai em Daniel 7, como aquele que se assenta no trono, tem os cabelos brancos. É uma descrição de Jesus aqui. É a mesma descrição. Vejamos. 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Isso é uma descrição de Deus Pai em Daniel 7. Ou seja, o que se é dito de Deus Pai em sua divindade se aplica igualmente a Jesus como Deus. Ele não é um Deus menor, ele não é um ser subordinado, ele é igual. Os seus cabelos brancos significa a sua sabedoria. No Antigo Testamento, as cãs dos cabelos brancos eram um sinal de alguém, claro, que viveu para Deus, que tem uma maturidade, que tem uma sabedoria total. E quando o ancião de dias, Deus Pai, é descrito como cabelos brancos, isso é uma descrição simbólica. Deus Pai não é um velhinho no trono, é uma descrição simbólica da sua infinita sabedoria para julgar. Então a primeira coisa que precisa ter para se julgar o mundo é sabedoria infinita, e isso é aplicado a Jesus. O que mais? Os seus olhos eram como chamas de fogo, Daniel 10 de novo. Ou seja, o modo como Jesus olha para a sua criação como juiz infinitamente sábio é um modo do fogo, tanto para purificar quanto para condenar.
O fogo é um símbolo tanto da purificação e da santidade, ele nos purifica com o seu olhar de fogo, mas também ele condena. O fogo simboliza a ira de Deus no Antigo Testamento. Os seus olhos oniscientes, lá em Apocalipse 5 vai falar que ele tem 7 olhos. É claro que isso é uma descrição simbólica da sua 7 plenitude, olhos, visão. Ele é onisciente, ele olha com fogo como juiz da criação. O que mais? Verso 15: os seus pés eram parecidos com um metal brilhante refinado em uma fornalha. Daniel 10 de novo. O que significa isso? Os pés na Bíblia e qualquer literatura simboliza o viver da pessoa, os passos da pessoa, a caminhada da pessoa. E o fato de seus pés serem puríssimos como um metal simboliza a sua perfeita e absoluta santidade. Ou seja, ele não dá um passo que não seja absolutamente perfeito e polido em sua santidade. Então, o que é preciso para julgar o mundo? Sabedoria infinita, cabelos brancos, um olhar justo que purifica e que condena, olhos de fogo e uma santidade absoluta, pés como o latão em uma fornalha. E a sua voz, final do versículo 15: a sua voz é como de muitas águas. Isso vem de Daniel capítulo 1, Daniel 43, onde fala que a voz do Todo-Poderoso é como a voz de muitas águas. Ou seja, a voz de Jesus, desse sacerdote rei que João está vendo aqui, é a voz não apenas de trombeta, mas de muitas águas. Muitas águas, o símbolo é imparável, um som que é análogo à onipotência. E é isso que Ezequiel 1:43 fala. Ou seja, a voz do onipotente, ao simbolicamente se revelar para nós, porque a gente não consegue capturar a categoria onipotência, se traduz em termos concretos como a voz de um oceano vindo sobre a nossa cabeça, de muitas águas. Essa é a descrição de Cristo aqui. Verso 16, que termina a visão: na mão direita ele segurava 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Lá em Isaías 11 fala que o Messias saiu uma espada da sua boca para julgar com justiça a todos. Irmãos, a descrição de Jesus aqui então é a descrição do juiz absoluto de toda a terra. Mas reparem que ao ver Jesus como juiz final de todos, em sua sabedoria, justiça, santidade e sua voz de muitas águas, onipotência, e a sua espada trazendo justiça sobre todas as coisas, isso é para trazer alegria e paz para a igreja. Essa visão terrível de João fundamenta, ou seja, olha o que vai acontecer a partir da semana que vem. Cada descrição de Jesus aqui vai se refratar na introdução das 7 cartas. Ou seja, para cada igreja dessas 7 igrejas, João vai pegar uma das descrições aqui e falar: olha, eu sou aquele, por exemplo, que tem os olhos de fogo, então eu conheço as suas obras, por exemplo. Ou seja, o Jesus total que ele está vendo aqui vai se revelar as suas características para cada necessidade da igreja. Ou seja, a exortação e a consolação que a igreja tem é ver o Cristo exaltado como juiz supremo e nosso sumo sacerdote e rei, e isso nos traz conforto, ou isso nos traz juízo. É isso que ele está fazendo. Porque o que ele vai fazer no capítulo 2 e 3? Ele vai julgar as suas igrejas, e ele vai dizer: olha, se você se arrepender, eu sou compassivo e eu te perdoo e eu te acolho em meu amor. Mas se você não se arrepender, igreja de Éfeso, Esmirna, Laodiceia, qualquer igreja que seja, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, igreja anglicana, igreja Assembleia de Deus, qualquer igreja que seja, se vocês não se arrependerem, eu não mudo, eu continuo um juiz assentado no trono, e eu vou
acabar com vocês. É isso que Jesus vai falar nas 7 igrejas. Eu vou lutar contra a igreja que abandona o meu evangelho e a minha palavra. Eu vou destruir vocês. Meus olhos, como chamas de fogo, não suporta uma iniquidade não arrependida, e vocês estão acabados. Por outro lado, as igrejas que perseveram em sua fraqueza, em sua pobreza, em humilhação, na tribulação e na morte, ao olhar para o Cristo que é o juiz supremo de todas as coisas, aqui está a nossa alegria, a nossa glória. O César, a besta, o dragão, o diabo não tem a palavra final. Eles podem nos matar fisicamente, mas quem é o juiz final é aquele que nós servimos. E isso é a base do nosso travesseiro para descansarmos a nossa cabeça e o nosso coração. E aí, verso 17 até o 20, nós temos uma reação de João e uma fala final de Jesus aqui, para terminar a introdução de Apocalipse. Verso 17: quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que Deus falou dele no verso 4 e no verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus diz: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, prestem atenção, é uma cadeia de causas aqui o texto. O fato de João conseguir perseverar em meio às tribulações no reino de Deus se dá por a sua contínua visão do Cristo que é exaltado. Mas por que Cristo foi exaltado a uma posição de juiz final de todos e rei e sumo sacerdote? Por causa da sua morte e ressurreição. Verso 18: eu sou o que vive, fui morto, mas, esse mas é a contraposição, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, na teologia de Apocalipse nós temos o seguinte: por causa de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, isso causa a exaltação dele como juiz de todos e como o Deus homem que reina sobre todos. E o que ele tem na mão? A chave da morte e do inferno. Porque ele morreu, mas venceu a morte. Chave é um símbolo de autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno, a condenação. Em outras palavras, Jesus é quem mata e Jesus é quem manda para o inferno. Ok? Cada morte, é claro que é Deus quem, a causa última de toda a morte, é Ele que determina o fim da nossa vida. Mas agora o Deus que também é homem, o Deus homem Jesus, como homem, Ele tem a chave da morte. E a partir da sua ressurreição, do seu triunfo sobre a morte, ninguém vive ou morre se o Cristo soberano não mandar. E isso é um consolo para a igreja, porque se a igreja morre, é porque Cristo determinou isso, e é para o bem da igreja. Mas ele diz nos evangelhos: não temam o ladrão que pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada. Temam aquele que pode mandar o corpo e a alma para o inferno. E aí no contexto antes de ressurreição, antes de crucificação, é o próprio Deus que faz isso. Mas agora pós-ressurreição, é Ele que toma a chave do inferno, e é Ele que reina. Ou seja, todas as pragas que vão vir, quando abre-se o poço do abismo, simbolicamente, que saem os demônios, que saem as pragas, que saem as pestes, a fome, é Cristo que está dando autoridade para essas criaturas malignas. Para o bem da igreja, para a purificação da igreja, para a condenação do mundo, é Ele que manda em tudo e em todos. Por isso, João, por isso, igreja, não temas, eu sou o princípio e o fim. Verso 19: portanto escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessas. Este é o mistério das 7 estrelas que está na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Só um parênteses explicativo aqui, irmãos. Os anjos da igreja, existem 3 interpretações predominantes. Alguns vão dizer que são anjos, seres angelicais, que guardam
todas as igrejas locais, ok? Qual que é o fundamento disso? Todas as 60 vezes que aparece a palavra anjo em Apocalipse, descreve os seres angelicais. Uma outra interpretação é que o anjo é aquele que vai levar essas 7 cartas para as 7 igrejas. Então João não podia mandar, ele precisava mandar no correio da época. Existia correio na época que era muito melhor do que o correio brasileiro, diga-se de passagem, mas que era muito eficaz, que se você mandasse uma carta, a carta ia chegar. As estradas romanas eram ótimas, você tinha esse serviço aí de levar correspondência. Então o anjo seria esse mensageiro que enviaria as cartas. São 2 interpretações legítimas, vocês podem ler dessa forma. Mas o problema, ao meu ver, é que no verso capítulo 2 diz: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. E ele diz: eu conheço os seus pecados, eu conheço suas falhas, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Anjo não tem pecado, anjo não tem que se arrepender, anjo não passa tribulação e morre. Você está escrevendo para os anjos. E aqui é possível que João então esteja usando a palavra angelos em grego no seu sentido originário, mensageiro. Quem são os mensageiros? Os pastores da igreja. Eu sei que vocês são terríveis homens, no final do culto vocês vão falar: ô meu anjo, aí eu vou ter que repreender vocês, não fala uma coisa dessa. Mas simbolicamente o anjo é aquele que está representando a igreja. O anjo, o mensageiro, precisa se arrepender, assim como a igreja, porque a liderança representa a igreja. Se a igreja está com problema, Jesus vai direto na liderança para cobrar esse problema. Olha, se arrependa, mensageiro. E em consequência a igreja toda se arrepende junto. Então anjos aqui, Jesus tem os líderes da igreja na mão, ao mesmo tempo que ele tem as próprias igrejas na sua mão. Os candelabros são as 7 igrejas. E a imagem aqui, para resumir, e aí eu vou trazer uma aplicação prática, é a seguinte: João pega a parte pelo todo. O candelabro era um móvel no tabernáculo do templo que iluminava o tabernáculo. Ou seja, a parte representa o todo, o candelabro representa o templo. É por isso que, ao olhar para Jesus e ver os 7 candelabros, portanto o templo que é a igreja, a primeira coisa que João vê é Jesus como sacerdote, entrando no templo, entrando na igreja, que somos nós, e aí ele vê Jesus como rei e como juiz dessa própria igreja que ele entra como sacerdote. Qual que é a aplicação para nós? Irmãos, o apóstolo João, que escreveu os evangelhos e as 3 cartas, é o mesmo que escreveu o Apocalipse, e ele viu Jesus pessoalmente. Ele foi um dos primeiros seguidores de Jesus, junto com seu irmão Tiago, com Pedro e André, um dos primeiros seguidores. Ele fazia parte daquele trio mais próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Ou seja, toda a revelação única que Jesus deu para esses 3, João recebeu. Ele subiu no monte e viu Jesus transfigurando como se fosse o sol, Moisés e Elias ali como servos de Jesus. Ele viu o Cristo transfigurado. Ele estava no batismo de Jesus, ele ouviu a voz do céu que dizia: esse é meu filho amado. Ele viu o Espírito simbolicamente como pomba descendo sobre Jesus. Ele viu cada milagre de Jesus. Alguns milagres Jesus só chama Pedro, Tiago e João para ver. Ele viu a onipotência de Cristo e o poder do Espírito em Jesus como homem, operando milagre, curando enfermo, fazendo paralítico andar, fazendo cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Ele viu os demônios se prostrando e obedecendo Jesus. Ele foi o único que na última ceia inclinou a sua cabeça no peito de Jesus e ouviu os seus batimentos. Ele era a pessoa mais íntima de Jesus na terra. Quando Jesus estava no mundo, em sua encarnação, ninguém era mais próximo, mais amigo. Tanto que na crucificação, Jesus olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Ou seja, João, cuida de Maria, porque eu vou partir para o Pai. Ele confiou o cuidado da sua mãe para esse homem, João. Ele viu Cristo sendo crucificado, ele não abandonou Jesus,
como os outros apóstolos. Ele viu Cristo no túmulo, sendo colocado no túmulo. Ele viu Cristo ressuscitar dos mortos. Ele viu Cristo sendo elevado literalmente, fisicamente aos céus. E ele, do ano 30 e 33 até o ano 90, nós podemos presumir que ele teve muitas experiências com Jesus. Mas quando ele olha para trás para ver quem estava falando com ele cai como se ele estivesse morto. Ou seja, é como se ele nunca tivesse visto Jesus. A pessoa mais íntima do mundo e da história com Jesus, mais acostumada com Jesus. Jesus, ao mostrar 1 milímetro a mais de quem ele era, isso é o suficiente para levar o último apóstolo ao chão, como se ele estivesse morto. Isso é a nossa vida. Cristo tem mais para você e para mim, meus irmãos e irmãs. Não é apenas doutrina, não é apenas vir para a igreja, é ter uma experiência, uma visão de Cristo cada vez maior e cada vez maior. Mas reparem, o que João vê, ele já sabia. Ele sabia que Jesus era o sumo sacerdote. João 17, no seu capítulo, ele descreve Jesus como sumo sacerdote. É óbvio que ele sabia que Jesus era o sumo sacerdote. Ele sabia que Jesus era o rei. Ele mesmo descreve no seu evangelho Jesus como o rei na crucificação e na ressurreição. Ele sabia que Jesus era o juiz, porque ele escreve no seu evangelho o seguinte: Jesus falando, o Pai a ninguém julga. A gente viu isso no de homens ontem, João 5, mas ao Filho concedeu todo o julgamento. Ele sabia que Jesus é o Filho do homem, e que ele é Deus, e que a sua voz é como de muitas águas. Não há nada novo no sentido de moda, de novidade aqui na visão. Não há nada novo. Sacerdote, rei, juiz, eu sei disso, eu já experimentei isso, eu creio nisso. Mas irmãos, a profundidade dessas características de Jesus ao aprofundar 1 milímetro a mais de quem ele é, prostra o apóstolo. E essa profundidade, ela é infinita. Ou seja, a nossa vida eterna, que já começa no momento que você crê em Jesus e se estende para a eternidade, é uma vida de conhecer Jesus cada vez mais. E adivinha, daqui 10 bilhões de anos, quando todos nós estivermos na glória já há muito tempo, você vai olhar para o mesmo Jesus que está ouvindo aqui, que você vai ver voltar, e você vai dizer: uau, eu me prostro, caio como morto aos seus pés. Não é um tédio eterno de Jesus, nossa, eu conheço Jesus completamente, exaustivamente. Não, porque não tem como finito exaurir o infinito, não tem como uma gota exaurir o oceano. Cristo tem sempre mais para nós. E a grande pergunta prática para nós terminarmos é o seguinte: como nós podemos ter uma visão de Cristo cada vez maior? Porque nós não estamos vendo, não é uma visão física que nós estamos vendo igual João teve aqui. Como? Para o apóstolo João, presta bem atenção, tanto no Evangelho quanto em Apocalipse, o que ele está escrevendo, e à medida que você lê com fé, é melhor do que a visão física. Porque no seu evangelho ele usa a palavra semeion em grego, sinais. Ou seja, nós não vimos os sinais que ele fez, mas para João, quando ele escreve com a autoridade do Espírito, o que acontece? Quando você lê o sinal, é igual ou melhor do que se você tivesse visto. Porque quando você lê pela fé, o Espírito vai usar esse sinal, esse texto, para te dar uma visão de Cristo. E ele vai usar a mesma palavra em Apocalipse 1, semaino, eu vou comunicar João através de símbolos. Ou seja, para o apóstolo João, o que ele viu literalmente, ao escrever com a pena do Espírito, e ao nós lermos, nós temos acesso ao mesmo benefício espiritual que João. O que ele viu fisicamente, simbolicamente, nós vemos pela fé ao lermos o texto.
percebem? Então, se você quer ter uma revelação maior de Cristo, é você ler mais a sua Bíblia com mais fé, com mais devoção, com mais oração, com mais amor, e você vai sentir e ser transformado por um oceano de revelação de Cristo sobre a sua vida. Irmãos, tenham essa experiência com Cristo, ao ponto de você estar em adoração a Jesus e você sentir tamanha a presença e o amor dele, que você cai no chão. Não descansem até ter isso, e isso cada vez maior. Não é alguém te manipulando e te derrubando, como os movimentos carismáticos que a gente estava conversando ontem na nossa comunhão. Não é alguém te manipulando, não é um sensacionalismo, não é um emocionalismo, não. Você faz de tudo para permanecer em pé, mas o Cristo em sua presença te derruba, literalmente no chão, e te prostra. Isso é a visão de Apocalipse para nós. Um Cristo que é supremo, mas que está dentro da igreja, e que ao estar dentro da igreja se revela para o seu apóstolo e se revela para nós cada vez mais grande. E a gente não vê apenas um Cristo crucificado e sepultado, nós vemos um Cristo que levantou dos mortos, está à destra de Deus, governando sobre todas as coisas. Esse é o Jesus da Bíblia, irmão. Creiam nele. Amém? Vamos orar?